Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje vamos fazer uma reflexão. Você sabe quem foi Joana d'Arc? Então, casos trágicos, como a de Joana d'Arc, que foi acusada de feitiçaria, queimada viva na fogueira, infelizmente não compõe somente a história medieval. Ainda no contexto atual, casos de justiça que violam os direitos humanos, como popularmente conhecido, a justiça feita com as próprias mãos, são relatadas constantemente nas mídias. Embora seja um pensamento rudimentar, muitas pessoas acreditam que combater a violência ou qualquer intolerância social usando ódio é a melhor forma de aplicar a justiça. Entretanto, a violação dos direitos de terceiros implica no regresso da sociedade que visa o direito igual para todos. A Joana d'Arc, ela era uma jovem francesa, ela ficou conhecida pela sua participação na Guerra dos 100 Anos, e essa trajetória inclui liderança sobre os franceses, vitórias com o exército, acusações de bruxaria, a morte na fogueira em plena praça pública e também sua canonização pela Igreja Católica. Por ter se tornado santa e padroeira da França, ainda hoje, o dia 30 de maio, é dedicado para relembrar sua passagem histórica pelo país. Pensando em tudo isso, vamos contar um pouco sobre quem era Joana d'Arc, tá? Quem ela representou na história. Os primeiros anos de vida de Joana d'Arc. Ela nasceu por volta de 1412 num pequeno vilarejo da França, mas a sua data de nascimento é imprecisa, sendo apenas baseada no seu interrogatório em 1431, no qual a jovem apontou ter, nessa data, 19 anos. Com o passar dos anos, por volta dos seus 12 anos de idade, a jovem garota convenceu a si mesma de que ela tinha uma missão especial na vida. Então, com aproximadamente 13 anos, conforme apontou em seu julgamento, ela passou a ouvir vozes divinas, que acreditava ser de São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina, os quais supostamente estariam indicando uma missão divina que Joana tinha, a de salvar a França. Um dos pontos importantes que precisamos ressaltar sobre a vida de Joana d'Arc é que ela era filha de camponeses e ela era caçula de 4 filhos. E ela cresceu ajudando o pai e os irmãos na lavoura e ao mesmo tempo auxiliando a sua mãe a cuidar da casa. A família era bastante religiosa e assim a Joana era bem devota e ia bastante à igreja para rezar. Agora talvez você esteja se perguntando, mas salvar a França do que exatamente? A missão era salvar sua terra da Guerra dos 100 Anos. Isso porque Joana d'Arc cresceu enquanto acontecia esse enorme conflito entre a França e a Inglaterra. Mas o que foi essa Guerra dos 100 Anos? Entre os anos de 1337 a 1453, a Idade Média vivenciou a sua mais longa guerra, conhecida como a Guerra dos 100 Anos, que apesar do nome, durou 116 anos descontínuos e uma série de disputas. Esse confronto começou especificamente com a disputa pela coroa francesa, depois de Carlos IV, o rei da França, morrer sem deixar filhos homens. Nesse contexto, o rei da Inglaterra, Eduardo III, que era sobrinho de Carlos IV, acreditava que era herdeiro suficiente para merecer a coroa. Ao mesmo tempo, o primo de Carlos, o Felipe, a partir de uma assembleia, foi escolhido para o trono e era apoiado por parte da nobreza. A partir disso e das desconfianças e interesses dos dois, a guerra começou. Vários conflitos e disposições diferentes foram travados entre os franceses e ingleses. Mas foi na fase final da guerra que Joana d'Arc teve a participação
comandando inclusive várias vitórias. No livro de Joana d'Arc, Ellen Castor deixa bem claro que a jovem estabeleceu um regime de disciplina aos soldados. Eles se juntaram à missão e causa dela, confessaram-lhes os pecados e abandonaram os velhos costumes como as prostitutas, o álcool, tudo de acordo com o que ela exigia. A Joana, ela estabelecia as táticas, estratégias, analisava os suprimentos, fazia cálculos de risco, tudo isso conforme apontam os historiadores. Ela fez com que sua liderança fosse transformadora. Em 2 meses, Joana reparara todos os desastres, reconstruiu, moralizou, disciplinou, transfigurou totalmente o exército e reerguera todas as coragens. Em 1429, ela conseguiu vencer os ingleses na Batalha de Orleans. Mesmo com a vitória, a sua missão continuava, porque ela acreditava que enquanto parte da França estivesse tomada pelas tropas inglesas, o novo rei, o Carlos VII, ele teria dificuldade de assumir o controle de fato. Então, apesar da determinação de Joana, pouco tempo depois ela foi capturada e condenada à morte. A fogueira e o fim da jovem líder. No ano de 1430, Joana enfrentou um ataque defendendo a cidade de Copenhague. Alguns historiadores apontam que durante o confronto ela foi jogada de seu cavalo, acidentada e deixada do lado de fora dos portões da cidade. Com isso, por fim, foi capturada pelos borgonheses, um grupo de franceses que apoiavam e se aliavam aos ingleses. A Joana foi encarcerada, passou por muitas prisões, foi a julgamento e recebeu cerca de 70 acusações. Entre elas, apontava o fato dela se vestir como homem, além de denunciá-la por bruxaria e heresia. Os cidadãos que capturaram queriam se livrar da jovem, e o rei francês não se preocupou com a sua libertação. Há um trecho na história que diz que o resgate de Joana, quando em poder do conde de Luxemburgo, era possível, mas nada fizeram. Havia também a possibilidade de resgatarem por um golpe de força. Os franceses ocupavam Lourdes, a pequena distância, e conservavam-se imóveis. Poderiam ter recorrido aos protestos da família de João, reclamar apelação para o Papa ou para o concílio, ameaçar os ingleses de represárias e outros prisioneiros de guerra para a salvação da vida da donzela, mas nada se tentou. Só para vocês terem uma ideia, eles queriam que ela negasse a sua própria missão, tentando fazer com que ela confessasse de que ela não teria recebido nenhum tipo de espécie de orientação divina. Ela foi submetida a todo tipo de tratamento ruim e tortura. Ela permaneceu resistindo a tudo e desafiando as autoridades, inclusive voltando a vestir as vestes masculinas que antes era obrigada a trocar. Em 1431, depois de muita resistência da parte de Joana, houve o pronunciamento da sua sentença de morte. Em uma manhã de maio, aos 19 anos de idade, Joana foi levada ao antigo mercado e queimada na fogueira em plena praça pública. A canonização de Joana d'Arc. Depois de 20 anos da sua morte, aconteceu um novo julgamento por parte do Carlos VII, que limpou o nome de Joana. Por volta de 1456, ela foi considerada inocente pelo Papa Calixto III. O que se sabe é que 4 anos depois da morte de Joana d'Arc, a nobreza francesa se reconciliou e virou o rumo da guerra, que terminou em 1453 com a vitória francesa. Carlos VII mandou revisar então o caso e negociou com a igreja, pois não podia ter sua vitória associada a uma herege.
Em 1455, né, o Papa Calixto, ela considerou Joana inocente. Então ela deixou um legado. Depois de muitos anos, em 1920, a Igreja Católica ela canonizou Joana d'Arc e por fim tornou-se padroeira, né? A tornou padroeira da França. Ainda hoje é comemorado, principalmente entre os católicos, o dia de Santa Joana d'Arc, no dia 30 de maio. Então, o que se sabe, né, e o fascínio pela história inspirou lendas, mitos. Uns dizem que Joana sobreviveu à fogueira, né, que outra mulher teria sido queimada em seu lugar. Outros acreditam que ela era filha bastarda da rainha Isabel, que era irmão do Carlos VI. Às vezes as duas teses se encontram em versões distintas. Joana não só seria filha, né, de um duque, mas também assumiria uma outra identidade anos após ter fugido desse fogaréu. Mas o que se sabe é que na época essas profecias não eram exatamente algo de outro mundo, né? Outros reis ouviam profetas também. Só para vocês terem uma ideia, entre 1350 e 1450, havia uma crise econômica que se arrastava pela Europa, né? Peste, guerra, cisma dentro da igreja, né? Então os reis estavam mais predispostos a ouvir os emissários divinos, porque eles acreditavam que de fato Deus intervia na história dos homens e poderia salvá-los. Há uma estátua da Joana d'Arc na igreja de Notre-Dame, que é onde ela foi canonizada, tá? E essa é uma imagem em plena praça, né, da França também, toda banhada em ouro, em homenagem a essa mulher que marcou a história da França e que inspirou filmes, música, livros, até Érico Veríssimo, nosso escritor, também escreveu sobre Joana d'Arc. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.